Então, boa noite. Um abraço aí, o pessoal de Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Parabéns por estarem aqui comigo nessa Quinta-feira Santa. Então, nós temos muita coisa em comum, né? Buscar sempre a aprendizagem, isso é muito bom para a gente. Fazer uma troca. E hoje nós estamos aqui para isso. Boa noite para vocês. Então, nós vamos começar a nossa palestra de um líder comum para um líder 4.0. Que líder é esse líder 4.0? O que é a liderança? A liderança para nós. A liderança é uma pessoa ser capaz de inspirar, de conduzir um grupo, de motivar o grupo, fazer com que o grupo participe, que o grupo produza, né, conduzir os trabalhos dentro da escola. Então, a liderança é muito responsável pela produtividade da escola, pelo processo de ensino-aprendizagem da escola. E quando nós falamos em liderança educacional, nós pensamos apenas no diretor, mas não é só o diretor que é o líder educacional. Dentro da escola, nós temos outros líderes educacionais. E que com essa mudança que nós temos, que nós estamos passando nesse mundo globalizado, mundo de grandes transformações, é necessário uma reflexão para a liderança que está presente dentro das nossas escolas. Que concepção de liderança nós queremos e nós temos que abraçar para desenvolver uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. Então, quando a gente fala em liderança 4.0, que liderança é essa? O líder 4.0 é aquele líder que acompanha as transformações no qual nós estamos passando. A liderança 4.0, ela teve origem na quarta revolução industrial, com um número significativo de mudanças na área da tecnologia. Nós temos atualmente a internet das coisas, a internet das pessoas, né? Dados da internet. Nós vivemos num mundo conectado. Então, ele exige, se nós vivemos em um mundo de incertezas, de grandes mudanças, do que é verdade hoje pode não ser amanhã essa verdade. Portanto, essas mudanças que nós vivemos no mundo atual, ela exige que nós tenhamos um líder educacional que caminhe dentro desse processo de mudança. E nós sabemos que a liderança educacional, se nós formos parar para pensar, ela apenas... Os líderes educacionais, principalmente das nossas escolas de educação básica, a maioria deles, eles cumprem tarefas, eles realizam as tarefas e nós precisamos refletir sobre essa postura do novo líder que é necessário no dia a dia, nesse momento de grandes transformações. Estão comigo? Todos estão comigo aí? Estão comigo? Estão ouvindo? Então, o líder atual, o líder comum que nós podemos dizer, ele tem o principal, o objetivo central de toda a instituição educacional, sendo ela de educação básica ou de educação superior, o objetivo central é o processo de ensino-aprendizagem, é que o nosso aluno saia de lá com competências, capaz de assumir a sua cidadania dentro da sociedade, um aluno
saia de lá formado, um aluno saia com uma educação de qualidade. Então, o líder na educação básica, ele tem essa responsabilidade. Tem algumas responsabilidades que o líder tem. A honestidade, ele tem que ser uma pessoa honesta, ele tem que saber exercer a honestidade no seu dia a dia, saber escutar, saber ouvir, são qualidades do líder que nós consideramos que é o nosso líder comum. O processo de comunicação ser um processo de transparência, um líder que tenha confiança e transmita confiança para a sua equipe, para os seus colaboradores, um líder que tenha compromisso com o processo de educação, com o processo de ensino-aprendizagem, um líder que tenha compromisso e tenha noção de uma gestão participativa, de uma gestão democrática, um líder que tenha atitude positiva dentro da sua equipe, um líder criativo, um líder que saiba ter a capacidade de esperar os resultados dentro da sua equipe. Então, esse líder que nós chamamos um líder comum, ele tem todas essas competências. Essas competências, elas deverão estar presentes no líder educacional. E nós sabemos que o líder educacional, nós temos a visão que o líder educacional somente o diretor, e não é o diretor somente. O líder educacional é o diretor, é o supervisor educacional, é o orientador educacional, é a assessoria pedagógica. Então, existem várias lideranças dentro de uma instituição escolar. E o professor, ele também é um líder, ele está exercendo uma liderança pedagógica dentro da sua sala de aula. Então, só que essas competências que o líder educacional tem, às vezes ele não é estimulado, ele não é motivado, não é oferecido uma formação continuada para que ele exerça essas competências necessárias dentro da unidade escolar, dentro da instituição escolar. E aí, essas competências, elas não atendem atualmente às necessidades das nossas escolas. É necessário o líder partir dessas competências e acompanhar todas essas mudanças tecnológicas, essas mudanças que nós estamos vivendo nesse mundo de grandes incertezas. E essas mudanças tecnológicas, as mudanças que foram advindas da quarta revolução industrial, ela exige um líder que tenha competências de acordo com as necessidades do dia a dia. Nós temos que formar o nosso aluno dentro da instituição educacional, que ele seja um aluno que ele não saia com uma formação inadequada para enfrentar o dia a dia, para enfrentar o mundo lá fora das nossas escolas. Então, para um líder 4.0, ele é um líder que ele tem que ser uma competência básica dele, ele tem que ser um líder conector. O que é esse líder conector? É um líder que vai buscar conhecimentos necessários na área da tecnologia e trazer esse conhecimento em prol do processo educacional, em prol da sua prática administrativa. Quais são os elementos da área tecnológica que eu vou trazer para dentro da escola para a minha prática de administração? Quais os elementos da parte tecnológica que eu vou trazer para a parte pedagógica? Vocês sabem que nós temos muitos aplicativos, nós temos games que poderão ser utilizados na parte pedagógica no interior das nossas escolas, e esses games eles vão contribuir para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. E às vezes os nossos alunos eles são até proibidos usar o celular dentro da escola.
Então, nós não podemos ir contra toda uma transformação social que está ocorrendo. Nós vamos utilizar essa tecnologia para agregar valores à sua liderança. Então, uma das competências fundamentais para o líder 4.0 é essa conexão. Além dessa conexão com a tecnologia, trazer tecnologias para dentro da escola, a conexão com os colaboradores internos, com os professores, com a equipe operacional. Nós sabemos que o líder ele se encontra em termos de hierarquia, o diretor se sente é uma pessoa que tem uma autoridade máxima dentro da escola e às vezes ele não consegue fazer uma conexão com os demais servidores, com os demais colaboradores dentro da instituição escolar. Então, é de extrema importância essa conexão, ela seja não só com a questão da tecnologia, mas uma conexão dentro, no interior das nossas escolas. Uma outra competência da quarta revolução industrial, que exige de um líder 4.0, é que ele tenha um pensamento bold. O que é o pensamento bold? Pensar bold, pensar ousado, é saber criar, é trazer projetos significativos para o interior apenas para incrementar a sua instituição. Ele busque inovar, ele busque ousar. Então, é uma característica fundamental da liderança 4.0, o pensar de forma ousada, buscar sempre a inovação, não ter medo de buscar a informação. As inovações que ocorrem, ela vai agregar o valor na sua liderança dentro da instituição escolar. Uma outra competência fundamental para o líder 4.0 é ele criar um propósito transformador. Nós sabemos que no interior de nossas unidades escolares, nós temos o projeto político-pedagógico das nossas escolas. No projeto político-pedagógico tem toda a filosofia da escola, tem toda a missão da escola, e às vezes o servidor dentro da escola, se alguém chegar e perguntar alguma coisa sobre o projeto político-pedagógico da escola, tem servidor que ele nem sabe o que existe esse projeto político-pedagógico dentro da escola. Então, é muito importante que o líder ele traça um propósito. O propósito, qual é o objetivo central das nossas instituições educacionais? O objetivo central é o processo de ensino-aprendizagem. E o processo de ensino-aprendizagem ele é planejado, ele é traçado, ele é determinado dentro do projeto político-pedagógico. Então, o líder 4.0, o que ele vai fazer? Ele vai focar vai traçar, vai construir o propósito da sua instituição e essa construção ela deverá ser feita junto com a sua equipe, junto com os professores, junto com os alunos, com a participação da comunidade escolar. Então, é uma forma dele estar dialogando com os seus professores, com a sua equipe e traçando esse propósito para a sua instituição. E o propósito é ter uma educação de qualidade. E ele está com uma relação estreita, um diálogo maior com o professor. A hierarquia ela não deixa de existir nesse processo de evolução. A hierarquia ela existe dentro das nossas instituições, o diretor ele continua sendo o líder educacional, mas a hierarquia ela vai existir dentro das nossas instituições para que os processos ocorram, para que haja um fluxo das realizações dentro da escola. O líder 4.0
ele pode estar contribuindo muito na questão das relações interpessoais com o professor. Nós não podemos, nós não podemos ter o medo de dialogar e de se aproximar do professor, colocando as suas ideias, colocando o propósito, discutindo com ele a forma de produção, aonde você quer chegar. Então, essa competência de criar o propósito dentro da escola, ela é uma competência que ela vai estreitar as relações interpessoais do líder com todos os colaboradores, a forma de todos trabalhar em prol desse propósito, para a construção desse propósito. É muito interessante nós sabermos da questão da construção de um propósito dentro de uma instituição, exatamente pelos diálogos que existem, pela confiança que você, enquanto líder, você vai colocar para o seu colaborador, o propósito que você tem, aonde é que você quer chegar, a sua equipe vai chegar. Então, os professores, eles vão se sentir como corresponsável pela construção daquele propósito. É uma carta de intenção dentro da instituição escolar. O professor e os servidores dentro de uma instituição, eles não estão lá mais para receber apenas as ordens, as tarefas a serem cumpridas. O professor, ele deverá ser corresponsável, coparticipante de todos os processos educacionais no interior da escola. E dessa forma, quando ele se sente coparticipante do processo no interior da escola, o que ele vai fazer? Ele vai estar trabalhando muito mais, porque ele vai se sentir valorizado. E quando você valoriza a sua equipe, você passa uma confiança significativa para eles. E dentro da própria equipe, eles começam a confiar uns nos outros. O líder educacional 4.0, ele não pode mais se sentir que está trabalhando sozinho. Nós ouvimos queixas de muitos coordenadores, diretores, que estão trabalhando sozinho. Não pode trabalhar mais sozinho. Ele tem que ter conexão com todos os servidores, socializar todos os objetivos que são traçados e perguntar para o servidor como nós vamos fazer essa tarefa, como nós vamos conquistar esse objetivo dentro do interior das nossas escolas. A mudança de postura, ela é fundamental para o momento que nós estamos vivendo, para o mundo globalizado, um mundo de grandes incertezas. Não dá para o líder trabalhar de forma sozinha. As organizações empresariais, para terem sucesso, elas trabalham em parceria. Elas trabalham um ajudando o outro. Os grandes líderes, eles não trabalham sozinhos. Então, a liderança educacional, ela tem que aprender a trabalhar em parceria, ela tem que socializar os objetivos dela dentro da instituição. Nós não podemos dizer que as competências tradicionais dos líderes, nós temos que esquecer. Nós não vamos esquecer, nós não vamos deletar essas competências. Essas competências, elas vão servir de base para uma evolução das novas competências da liderança 4.0. As novas competências da liderança 4.0, elas serão adquiridas a partir do momento que você não despreza as competências que são consideradas tradicionais. Uma outra competência da liderança 4.0, eu falei no líder conector, a construção de propósito, eu falei você ter um pensamento bold, você ter um pensamento ousado, e uma outra característica é você saber fazer perguntas. O líder comum, ele se encontra
é sempre numa forma confortável para dar sempre as respostas. As respostas, elas representam para o líder tradicional, nós podemos dizer, que é uma questão de segurança. Eu sei de tudo, então sou eu que dou as respostas corretas. No momento que nós estamos vivendo, a liderança 4.0, ela vai exigir de você que você saiba fazer perguntas. Você tem que fazer perguntas inteligentes para você receber respostas inteligentes. Perguntas, esse processo de perguntas, de indagações, você vai adquirir muitos conhecimentos. E não ser responsável de ter que ser o responsável por todas as respostas corretas dentro do interior da sua instituição. Então, você procure fazer perguntas, perguntas para o colaborador, pergunta para o professor, pergunta para o aluno, pergunta para a comunidade. É essa forma, a forma de fazer perguntas é uma característica da liderança 4.0. É muito importante nós elencarmos essas lideranças, essas competências da liderança 4.0 e verificar de que forma nós vamos conseguir sair do ponto A que nós estamos, do líder comum, e passar para o ponto B, que é o líder 4.0. Existe uma base que sustenta essa liderança 4.0, juntamente com a liderança que nós podemos dizer uma liderança tradicional, uma liderança que não valoriza a questão do diálogo, que não valoriza compartilhar as ideias, compartilhar a questão da administração. E essa sustentação dessas competências que eu estou colocando para vocês, a sustentação dela, ela é baseada na inteligência emocional. O equilíbrio emocional, ele é fundamental. Não tem um líder educacional que não tenha um equilíbrio emocional, ele não vai ter condições de adquirir esses conhecimentos novos para agregar a sua prática administrativa, a sua prática pedagógica. Por quê? Ele não vai ter? Porque ele vai lidar com inovações, ele vai lidar com incertezas, ele vai aprender a lidar com riscos. Que riscos são esses? Riscos de errar, né? Risco de experimentar. Você vai experimentar inovações e quando você experimenta algo diferente, você pode errar. Você, líder 4.0, você tem que aprender a lidar com o erro, com novas experiências. Então, você ter a condição de trabalhar com risco, que são inovações, experiências e o erro, trabalhar com experiências e erro é fundamental porque você vai encarar essas experiências, esses erros, como uma forma de um processo de aprendizagem. É uma nova caminhada que você vai fazer para você adquirir competências suficientes para trabalhar no mundo de grandes transformações, no mundo de grandes mudanças. Então, é preciso você utilizar as competências anteriores para você adquirir novas competências de um líder 4.0. E essas competências, elas são adquiridas fundamentadas na inteligência emocional, porque você passa por um processo de mudança. Você vai aprender a enxergar o outro, tanto o aluno como o professor, como os supervisores, o pessoal da parte operacional, o vigia, o cozinheiro, todos, você vai enxergar de uma outra forma. Você vai enxergar que ele é uma pessoa que também, no mundo externo, ele está passando por grandes transformações, uma pessoa que está literalmente conectada, uma pessoa que a todo momento, não são as crianças somente que são ligadas à internet, que são conectadas. As pessoas de idade também são muito bem conectadas. E essas inovações,
esse processo de mudança que você passa para adquirir uma nova postura, uma postura mais flexível, uma postura fundamentada no diálogo, uma postura que você vai buscar conhecimentos novos. Então, porque perpassa a inteligência emocional, a questão emocional, ela é a base de tudo, porque você passa por um processo de humildade. Você, enquanto líder, você começa a ser humilde, começa a entender que nós não sabemos tudo. Nós temos que buscar essa transformação. E essa transformação nós buscamos através do nosso conhecimento. A humildade, ela é a base de tudo. Então, por isso que a questão emocional, ela é fundamental. A questão das relações interpessoais dentro da escola é fundamental também para o líder 4.0. Com essa vivência, com essa experiência que eu adquiri, eu já trabalhei em escola pública como você, já trabalhei em escola privada, todo esse processo tradicional, todo esse processo de transformação, de como trabalhar no interior de uma escola, como professora, como supervisora, como diretora, e saber, às vezes, que você age de forma, às vezes, autoritária, esquecendo as relações interpessoais, esquecendo que esse mundo aqui fora, ele é um mundo que está em constante transformação. Então, eu vivenciei essa transformação de uma vivência tradicional para um mundo mais conectado, para esse mundo que exige uma adaptação nossa, esse mundo que a presença da inteligência artificial ela está presente, esse mundo que permite eu, nesse momento, conversar com você, esse mundo em que o Facebook, através da inteligência emocional, da inteligência artificial, ele percebe a minha face, a sua face, a inteligência artificial que detecta até os gostos, os desejos de cada um de nós, de acordo com os aplicativos que nós utilizamos. Então, esse processo de transformação, eu passei esse processo de transformação, essa nova postura de mudar de uma liderança tradicional para uma liderança capaz de lidar com essas mudanças nesse mundo de incerteza. Então, nós sabemos que para nós mudarmos para uma liderança 4.0, é necessário nós considerarmos os nossos conhecimentos de liderança para esse processo de transformação, e a liderança, esse processo de mudança, ele está todo fundamentado, ele está todo centrado na questão emocional também. Então, a transformação, existe um método que nós consideramos que ele é possível ajudar você a chegar nessa parte, nesse processo de transformação, de você ser um líder capaz de estar lidando com essas mudanças significativas na sociedade e sabendo a responsabilidade que cada líder tem de oferecer, de apresentar para a comunidade, para a sociedade, aquele aluno, aquele adolescente, aquele profissional, que ele é um profissional com conhecimentos novos, porque ele vai estar entrando numa sociedade, participando de um campo de trabalho onde existem as novidades. Então, a escola ela tem que acompanhar. E esse acompanhamento dessas mudanças, eles perpassa pela postura dos líderes. E nós temos que ter como princípio que a liderança dentro da escola, ela não é apenas do diretor, mas ela é do orientador educacional, do supervisor, do coordenador e do assessor. São pessoas que estão exercendo dentro da sua escola um papel de líder. E para você que deseja assumir uma liderança dentro do setor educacional, é necessário que você compreenda essas mudanças, compreenda essas competências necessárias para que você exerça
uma liderança mais eficaz. Então, nós temos um método, que é o método chamado de mudança, o método mudança em tempos da Revolução 4.0. Então, você vai ter como base todos os conhecimentos que você tem da liderança tradicional, e esses conhecimentos da liderança tradicional vai servir de base para você aprender o conhecimento dessa era moderna. E baseada, essa transformação, ela é centrada na pessoa. Então, existem passos de como você vai adquirir esses conhecimentos. Existem passos que você vai conhecer e você vai passar por um processo, sim, de transformação. Não significa que você seja uma pessoa da área da tecnologia, um engenheiro da área de tecnologia ou da área de TI. É necessário que você compreenda que existe uma metodologia para isso. Você, a partir dos conhecimentos que você tem, para você conseguir uma mudança que vai fazer a diferença